Boa tarde a todos. Acho que a ideia aqui, eu fiquei brincando aqui com a turma, antes aqui de falar assim, a gente criar um pouco de polêmica, mas especialmente colocar a turma aqui no spot, né? Colocar aqui o Marcos, que ele já veio, ele é esperto pra caramba, ele já veio conversando comigo umas 2 horas ali antes. O que você acha disso aqui? Isso aqui tá bacana, isso aqui tá legal. Então já preparando o terreno, poxa, para a conversa que a gente vai ter aqui. Então acho que a ideia é a gente colocar, desafiar aqui um pouco a turma que representa o governo, e mais do que isso, a turma que também está trabalhando para mudar o ambiente no Brasil, para deixar o ambiente mais friendly. Eu gosto sempre, o Binder, ele sempre começa as conversas dele dizendo do ranking da onde? Do Doing Business, o ranking do Doing Business, que a gente está em 130, né? O ranking do Doing Business do Brasil tem 130 países na frente do Brasil fazendo melhores negócios do que nós, ou mais friendly negócios do que nós. Então, e essa frase do Binder é um mantra da melhora, mas é porque ele está ali, ele tem pouco cabelo branco, não tem muito, então é um cara que tem muita vivência e fala assim, poxa, está nessa indústria muito antes de se falar de bolha, e o ambiente não mudou. Agora, a verdade seja dita, pegando um gancho do que o Juliano falou, a gente está na primeira geração também de tudo aqui. Quer dizer, tem 5, 6 anos que a gente começou a montar o que é o nosso arcabouço de empreendedorismo, o nosso arcabouço de investimento, de venture capital. Então, acho que vamos ver o que sai desse painel aqui. Eu vou começar aqui colocando, acho que o principal aqui, colocando a turma no spot, literalmente, de falar. Eu queria que cada um de vocês, por favor, se apresentasse e apresentasse também o que vocês, representando, quer dizer, o Leonardo, o BNDES, o Felipe, Startup Farm, mas aí está com o chapéu aí de Startup Brasil, de MCT também. Então, o Marcos de MD, que o Osmar de Apex, de falar o que neste momento você e a sua entidade está fazendo para mudar o ambiente de competitividade e de incentivar o investimento em empreendedorismo no Brasil. Então vamos começar aqui pelo lado esquerdo, vamos começar pelo Leonardo aqui do BNDES. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, o BNDES é muito conhecido pelos grandes projetos, né, e pelos os montantes de financiamentos vultosos, mas a gente também na área de capital empreendedor, na qual eu estou inserido, né, sou chefe de departamento da área de fundos, de Venture, Seed e Private Equity. A gente lá, nossa vocação, na verdade, como uma instituição de desenvolvimento que atua no ramo de Private Equity, é preencher lacunas e induzir o empreendedorismo e a inovação. É assim que acontece no mundo desenvolvido também, na Europa, em outras instituições de desenvolvimento, né? E a gente tem feito isso há alguns anos, sabendo que existe uma dificuldade grande no Brasil por conta desse ambiente de negócio. Não é só a questão de você ter uma taxa de juros estável que vai permitir que o Brasil se desenvolva nesse segmento, né? Então, o banco, por um lado, ele está ciente lá nos projetos de infraestrutura que é necessário melhorar a competitividade, e isso aí, obviamente, acaba que atinge as novas empresas, o empreendimento, porque o custo do Brasil está muito associado à questão da infraestrutura, por exemplo. E da nossa área, na área de capital empreendedor, a gente tem procurado, primeiro pelo lado institucional, incentivar o empreendedorismo e a inovação. Talvez muitos não sabem, assim, diferente de outros países, o Brasil, o setor de governo é o que mais investe em inovação, em P&D, mais investe do que o setor privado. Isso é uma distorção que existe no Brasil, em outros países isso não existe. O BNDES é um dos principais investidores nesse segmento. E na área de capital empreendedor, pela área de fundos, a gente tem uma iniciativa de alguns anos muito exitosa, que foi o fundo de Seed, o Criatec. E a gente tem outros 2 fundos esse ano sendo lançados, o Criatec 2 e o Criatec 3, que são fundos de Seed, que podem permitir, por exemplo, séries B, séries C, segundo round e terceiro round, saídas e liquidez para os investidores anjos.
né? Agora, esses fundos também são gerenciados por gestores, né, que vêm amadurecendo, né? Os próprios gestores do Criatec 1, de outros fundos de venture do banco, né, são novos, assim, do ponto de vista de gestão desse tipo de fundo. Então, vai acontecer naturalmente um amadurecimento da indústria, né, como um todo, gestores, investidores, dentro do capital empreendedor, do empreendedorismo. Então, hoje a gente pretende lançar esse ano o Criatec 2 e o Criatec 3. A gente, ano passado, lançou 2 fundos de Cleantech. Para ano que vem, no final desse ano, deve ter um fundo de seed também voltado para um setor bastante densidade tecnológica, um setor da cadeia aeronáutica, tá? Um fundo de seed venture. A gente tem também procurado no Criatec 2 e no 3, incentivar com investimentos, remunerando o gestor desse fundo de uma forma que ele busca um incentivo e busca o co-investimento. E esse co-investimento pode ser feito, por exemplo, via anjo. Tá? Então, isso também tem sido buscado. E nos fundos de venture do banco, a gente também tem procurado colocar um percentual desses fundos, né, alocados em empresas de menor porte. Tá? Então, isso do ponto de vista de fundos é o que o banco tem feito, além da questão institucional. Somando isso tudo, os Cleantechs, os 2 Criatecs, esse fundo de seed e um fundo de TI, que a gente tem também em fase de investimento, são 800 milhões de reais em capital comprometido que o banco está colocando no segmento. Então, a gente acha que isso vai ser importante para o amadurecimento da indústria. A gente já tem os sucessos, empresas de sucesso no Criatec 1. A gente aposta muito nesse produto, né, no Criatec 2, no Criatec 3 e nesses outros fundos de venture que a gente está lançando também, né? Felipe. Olá, boa tarde a todos. Para me apresentar rapidamente, eu ainda estou me acostumando a me apresentar como governo, assim, ainda não é uma coisa natural, mas, enfim... Minha época de manifestações não é a melhor coisa do mundo. É verdade, mas engraçado é que esse sentimento de se apresentar como governo ele tem oscilado muito de uma estranheza. Hoje me dá um orgulho assim, de ver a capacidade que você tem. Enfim, governos são difíceis por definição, pela estrutura política e burocrática, etc., mas você tem a capacidade de gerar muito impacto nas ações. Eu estou aprendendo, eu estou há 6 meses, a minha experiência é toda do lado empreendedor até então. Eu já fui sócio de várias empresas, tive uma atuação no Instituto de Inovação que acelerou, criou empresas, participou da gestão junto com o Binder do primeiro fundo Criatec. Trabalhei com educação empreendedora, enfim, na Startup Fab, e hoje mudei completamente de lado, né, porque o governo é o anti-empreendedorismo, né, o funcionário público é o anti-empreendedor, e tenho também aprendido um pouco. Você vê que não sou eu que estou criando polêmica. Pois é. Está trabalhando lá. Conheço seu chefe. Mas eu estou no meio, pode quebrar. A primeira entrevista que eu dei, depois que fui convidado para ir lá, é dizer que eu era um empreendedor público. Que eu acho que a gente precisa mesmo Vamos chamar de Sebrae. dessa visão dentro do governo, né? E aí, bom, estou no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, trabalhando na gestão do programa Startup Brasil. E aí, para apresentar um pouco o que é o Startup Brasil, é um programa criado para fomentar startups em estágio inicial no país, através de recursos de fomento a P&D, na pesquisa, desenvolvimento e inovação, mais para o D e para o I do que para o P, né, que é, de fato, negócios inovadores, mas que estejam muito plugados no mercado, e com um ponto importante, que o programa está sendo feito em parceria com aceleradoras de empresas privadas. Então, na verdade, é uma parceria público-privada, onde o governo selecionou aceleradoras de todo o Brasil, que vão receber essas startups, aportar dinheiro privado em adição ao dinheiro público nessas startups, né, e durante o período de 1 ano elas vão receber
junto com o dinheiro, uma série de serviços de aceleração para apoiar o desenvolvimento. Então, mentoria, apoio jurídico, enfim, acesso a mercado. E tem sido um trabalho realmente muito enriquecedor. A gente fez a primeira chamada do Programa Startup Brasil, encerrou agora no final de maio. Nós recebemos 908 projetos de startups do país inteiro e do mundo inteiro. Até um quarto, 25% das startups podem ser internacionais. A gente quer trazer empreendedores e cabeças também do mundo, né, para virem para o Brasil e isso gerar um intercâmbio e um desenvolvimento local da nossa competitividade. Então foram 236 projetos de 33 países e 908 projetos no total, também em 22 estados do Brasil. E agora a gente está com a difícil tarefa, né, junto com os nossos parceiros, o CNPq e a Apex, de selecionar as primeiras startups. A gente espera ter o resultado aí até o final do mês de julho das empresas que serão apoiadas. Marcos. Boa tarde. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou diretor da Secretaria de Inovação do MIDIC. Sou servidor público de carreira com muito orgulho da carreira de analista de comércio exterior, até nessa época. Servidor ou empreendedor público? Servidor e empreendedor também. E antes de ir para o governo, onde eu estou há 10 anos, eu trabalhava em fundo de venture capital e também passei por consultoria. Então, Lado negro da cor. Negro, não tem nada piores. Bom, o que a gente está fazendo agora, né? Lá no Ministério relacionado a Anjos. O primeiro é o programa, vocês devem ter visto o banner aí, que é o Inovativa Brasil. O Inovativa Brasil contou com a ajuda aqui do Cássio na elaboração e também do Juliano da Endeavor, que é nosso parceiro no projeto, na estruturação do projeto, e junto também com a consultoria McKinsey, que está nos ajudando aí a estruturar esse programa. Basicamente o programa veio de uma ideia doida, que eu cheguei para o Cássio e para o Juliano, e aí eu gostava muito do modelo da Endeavor, de estruturação de empresas, de apoio que eles davam. Aí eu perguntei para eles se, já que eles apoiavam 20, 30 empresas por ano, como é que eu conseguia ajudar 20 mil empresas, com esse nível de detalhe e nível de efetividade. Aí a gente bateu cabeça muito tempo, a gente não sabe se o projeto vai dar certo, mas a gente está tratando como se fosse um novo negócio, uma startup, e o projeto é basicamente uma parte toda online, e online o diferencial é que vai contar simplesmente com empreendedores dando aula. Além de ser empreendedores, os conteúdos vão ser extremamente práticos, ou seja, não vai ter teoria no curso, a não ser teoria aplicada ao negócio, com cases. E isso daí vai ser replicado através de metodologias que todo mundo conhece aqui, de Business Model Generation, Canvas, etc. e tal, mas também metodologias específicas que a McKinsey está adaptando, que ela usa nos clientes dela, que ela está adaptando também para dar uma fortalecida em termos de conteúdo no nosso programa. Só que não adiantava ter só essa parte de conteúdo, porque o que a gente espera é que o máximo de pessoas assistam isso. Não interessa onde elas estejam pelo Brasil, não interessa que meio que elas usem e que horário que elas possam ter acesso a esse conteúdo. E basicamente a gente passar conceitos que todo investidor batia lá na porta do Ministério e reclamava da qualidade, da baixa qualidade dos empreendedores que batiam na porta deles. Então a nossa ideia é dar um banho de negócios, em negócios principalmente de base tecnológica, para que eles cheguem mais preparados para conversar com os investidores. O segundo ponto do projeto, que é um dos mais importantes, é a parte das melhores seleções, dos melhores projetos. A gente dá coaching e mentoring com consultores da McKinsey, com executivos de grandes empresas e com empreendedores de sucesso. E isso daí vai ser feito muito usando a plataforma que a gente está criando de internet, ou seja, não interessa onde o cara esteja, o empreendedor pode acessar esses mentores em qualquer lugar que ele estiver. E a ideia também é a gente usar empreendedores brasileiros que estão no exterior para dar essa mentoria e coaching aqui para as empresas brasileiras. E o
terceiro ponto, que aí é o tete a tete, que aí seria o que a gente selecionar de melhor. Eles vão passar um dia, depois de passar por todo esse processo de preparar a empresa deles, onde vão apresentar com uma planta de investidores e ter conteúdos melhores para eles lidarem, como, por exemplo, aqui, valuation. Dificilmente a gente acha dicas ou orientações sobre valuation dessas empresas. Então, se o cara chega e fala, eu dou 1 milhão na sua empresa, ok, não sei quanto que ela vale, nada é lucro. Então, essa parte que a gente está fazendo do inovativo. E tem um segundo ponto também que a gente está trabalhando, aí que não tem nada a ver com o inovativo. E aí, só fazer um parênteses. O inovativo é como se fosse um pré-Startup Brasil, um pré-Criatec, um pré-Inovar da Finetos. A gente está qualificando o maior número possível de pessoas para que eles cheguem mais preparados para a aplicação desses outros programas do governo, mostrando a integração. E aí, o segundo ponto que a gente está discutindo é uma discussão que está tendo no Congresso e também dentro do governo, que a gente está participando, de mudanças no marco regulatório de inovação. E dentro dessa mudança, a gente está discutindo aqui com o pessoal da Anjos e outros atores, a inclusão do conceito e também de possíveis incentivos para investidor anjo dentro dessa proposta, para a gente negociar, junto com outras propostas que a gente está negociando do marco legal. Então, acho que, por hora, esses dois são as principais ações que a gente está fazendo. Osmar, por favor. Boa tarde, meu nome é Osmar Santos, eu trabalho na Apex Brasil e muitos conhecem a agência oficial do governo para incentivar as exportações, mas tem uma parte também de atrair investimento para tornar as empresas brasileiras e a cadeia produtiva brasileira mais competitiva. O nosso objetivo é fortalecer as empresas brasileiras, permitir que elas fiquem bastante competitivas e tenham um rápido crescimento de forma sustentável. A Apex tem uma base de mais de 12 mil empresas apoiadas. A gente tem mais ou menos fazendo um treinamento em 6 mil empresas. Elas são de diversos níveis diferentes de tamanho, de porte, de maturidade exportadora. E agora, a gente desde o ano passado, a gente tem feito fóruns de atração de investimento, né, onde a gente funciona como uma agência de casamento, onde a gente tem as empresas treinadas e preparadas para conversar com os fundos e investidores anjos. E a gente coloca junto para que a gente consiga, para os nossos noivos, que são os investidores, as melhores noivas, e vice-versa. Então, a gente tentar adequar o perfil do fundo com o perfil das empresas. A gente tem um fórum para empresas de serviço, que vem da demanda do Plano Brasil Maior, de melhorar a nossa base de empresas de serviço, para a gente poder exportar mais serviços, diminuir o déficit de balança comercial de serviço. E uma outra que tem o DNA da Apex, que é o Export Forum, que são empresas que querem exportar e a gente vai dar condição para que isso aconteça. Além disso, a gente trabalha também em parceria com a NCTI, como foi citado, do Startup Brasil. A gente faz a parte, o braço internacional, podemos dizer assim. Basicamente é isso. Fui tomando nota aqui do que vocês foram falando, e aí tentando estereotipar um pouco, a gente tem aqui o Leonardo, falou que o BNDES, toda a cadeia aqui, o Criatec 2, 3, fundo de TITEC, novo fundo para a cadeia aeronáutica, fundo de TI com 800 milhões aí, comprometido, o BNDES está financiando o investimento. Quando a gente ouve o Felipe falar, cabeça Startup Brasil aqui, MCT, Ministério da Ciência e Tecnologia, de certa forma, o programa Startup Brasil dá um fomento ao desenvolvimento da cadeia de empreendedorismo. Quando a gente ouve o Marco, a gente fala, olha, aqui tem um fomento à educação, no programa Inovativa, e um fomento à questão da mudança do marco regulatório do Brasil, que a gente sabe a dificuldade que a gente tem. E o Osmar, ele entra também no fomento ao desenvolvimento, justamente quando está fazendo o casamento dessas empresas, apoiando essas mil empresas que ele citou. Aqui a gente ouviu, quer dizer, de tudo o que vocês estão fazendo. E o que vocês não estão fazendo e deveriam estar fazendo? E eu vou seguir a mesma ordem. O que o BNDES tem que estar fazendo e não está fazendo? E aí eu vou, começando aqui, eu gostei dos risos, porque o que a gente tinha que estar fazendo não está.
Bom, como eu comecei a falar, existe a necessidade do mercado também amadurecer, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um mercado de acesso, Bovespa+, que é um mercado que o BNDES, como instituição de desenvolvimento, como eu falei na minha primeira vez aqui, tem a obrigação, né, o interesse de fortalecer esse mercado de acesso, né? Isso é base de uma instituição que induz desenvolvimento. Então, a gente hoje tem duas ações ali que vão ser brevemente lançadas aí pelo banco para tentar fomentar esse mercado de acesso. Só que esse mercado de acesso é um mercado de empresas maiores, né? O mercado Bovespa+, são empresas maiores. O que a gente objetiva fazer no futuro, não agora, porque também a questão do VC e do CID, né, e o desenvolvimento de competências e o amadurecimento da cultura de empreendedorismo no Brasil, à medida que isso aconteça, né, a gente acha que no médio prazo, é uma coisa que a gente quer fazer, talvez não hoje, mas no médio prazo a gente quer induzir como se fosse um balcão estruturado, organizado, né, de empresas menores, né, para venda, alienação de ações de empresas menores, um mercado, como se fosse um marketplace dessas empresas com anjo, né? A gente acha que, na medida que, como existe nos Estados Unidos e em outros mercados, que second market, por exemplo, nos Estados Unidos, e em outros mercados também, a gente acha que esse marketplace seria interessante para ser um locus ali onde as empresas pudessem ser uma vitrine para essas empresas e os investidores anjo também teriam oportunidade de ter prospects ali para poder fazer seus investimentos. Porque, como já foi falado aqui, infelizmente eu cheguei agora por conta do aeroporto fechado no Rio, mas deve ter sido falado, a gente imagina que no médio prazo o Brasil passa por um momento difícil, de fato, mas isso a gente acredita que é passageiro, mas no médio prazo a gente acha que as taxas vão se estabilizar num patamar realmente mais baixo de juros e, obviamente, isso vai induzir o empreendimento, né? Então, assim, mais empreendedores vão estar no mercado e com maior interesse em investir, e investidores também interesse em investir nessas empresas. Então, a gente acha que uma ação de médio prazo é desenvolvimento indução desse marketplace. Uma outra coisa que a gente também imagina, que é complementar as ações de fundos de seed, é a gente trabalhar também uma indústria que já existe há um tempo, né, um segmento que já existe há um tempo, mas está se desenvolvendo rapidamente e é fundamental para produtos como o Seed Capital, como o Criatec, que são as aceleradoras de empresa, né? Então a gente acha que esse trabalho com empresas desse porte não seria possível fazer sem as aceleradoras. Então a gente acha que também a gente pode desenvolver um produto específico para aceleradoras, tá? Isso é uma coisa que esse ano está em estudo. Esse ano a gente está estudando como fazer isso e possivelmente ano que vem a gente poderia... Quando você diz um produto para aceleradoras, é um produto de financiamento para as aceleradoras. Exatamente, de financiamento. De uma forma que ainda está sendo estudada. Exatamente, exatamente. Quer dizer, o veículo ainda vai ser estudado qual é a melhor forma. Mas isso também, tudo isso também passa por um amadurecimento do sistema financeiro brasileiro, né? Hoje 54% a gente só tem 54% do crédito, do PIB em crédito, né? Diferente dos mercados. Esse crédito ainda é muito concentrado em imobiliário, né? Em alguns segmentos de grandes empresas, principalmente. Então, todas essas ações elas andam em conjunto. A gente acha que do nosso lado aqui, esse marketplace e esse produto para aceleradoras pode ser um produto interessante para complementar nossas ações hoje. Obrigado, Leonardo. Vamos para o Osmar, vamos de ponta a ponta aqui. Bom, acho que uma coisa que a Apex não tem feito e a gente está trabalhando, já fez a primeira iniciativa, que foi levar empresas brasileiras para fora, né? A gente tem com o objetivo de atrair investimentos. Então, acho que a gente precisa, de certa maneira, incentivar esse fluxo, né, de aumentar no comércio internacional, tanto trazer investimentos de empresas, trazer investidores para investir em empresas brasileiras, como levar empresas brasileiras para encontrar investidores e vice-versa, aumentar o fluxo contínuo do mercado internacional. Acho que uma outra coisa que nós precisamos fazer enquanto governo é conversar mais e estar mais todo mundo caminhando, como foi falado de manhã, uma coordenação mais única, todo mundo remando para o mesmo lado.
E uma outra coisa que eu acho que a gente precisa fazer mais é divulgar mais e estar mais perto dos investidores, que a gente sempre esteve mais perto das empresas e não tão perto dos investidores. Eu espero que a gente consiga reduzir esse gap. Felipe. Legal. Bom, pensando no Startup Brasil, em coisas que a gente ainda não faz e que a gente quer fazer, quando eu penso no ecossistema empreendedor de startups no Brasil, eu costumo falar de 3 grandes gaps, né? Então, tem um gap de financiamento, e aí a gente precisa desenvolver a indústria do investimento, principalmente o investimento anjo, aquele early stage mesmo. Acho que, enfim, não estamos num lugar melhor do que esse para falar sobre isso. A gente tem um gap de formação e de educação, então os nossos empreendedores não estão ainda preparados ou maduros para os desafios do que é empreender. E a gente tem um gap de cultura. Tem a ver com a formação, mas enquanto formação a gente está falando de preparo e maturidade, cultura, a gente está falando de redes, de relacionamento e de enfim, um ambiente que proporciona. E por trás disso, o nosso marco legal, o regulatório, enfim, o Miner gosta de falar também a competitividade do país atrás disso. Quando eu penso no Startup Brasil, o que a gente tenta fazer em termos de contribuição, que é colocar mais dinheiro disponível para negócios em estágio inicial, assumindo um risco onde a gente ainda tem que ter mais investidores, né? Queremos que mais anjos também comecem a comprar cada vez mais esse risco. A gente coloca aceleradoras para ajudar os empreendedores nesse gap de formação e de gestão, e fazendo tudo isso, a gente consegue gerar resultados para poder desenvolver a nossa cultura. Eu acho que falta, quando a gente pensa no que o país pode fazer, ampliar um pouco isso. Então, quando a gente fala de educação, e pensando nas nossas universidades, nos centros de formação, o empreendedorismo ainda está pouco disseminado ali. Então a gente precisa de iniciativas como a Inovativa, do Ministério do Desenvolvimento, dos parceiros aqui, e iniciativas também mais próximas dos nossos centros de formação dos empreendedores, para trazer um pouco das disciplinas de empreendedorismo. Eu costumo dizer, esse mundo empreendedor também é de empreendedores muito jovens, né? Eu também sou um representante da geração Y, acabei de fazer 30, quando eu vejo os empreendedores fazendo lá os pitches dos seus negócios e tudo mais, principalmente os jovens, é muito comum a quantidade de projetos que a gente tem, estão sempre muito em cima dos mesmos problemas. Assim, eu falo, tem tanta startup tentando resolver o problema da balada, do restaurante, que nada contra, quer dizer, esses setores têm sim problemas que podem ser resolvidos e podem gerar dinheiro, mas a grande questão é que eu vejo que os nossos empreendedores jovens estão com ainda muito pouco contexto de problemas reais em mais indústrias, né? Então, o que eu acho que a gente não está fazendo, talvez extrapolando até um pouco do Startup Brasil, mas é trabalhar um pouco na educação, tentando levar um maior entendimento desses problemas para que a gente consiga ter propostas de empreendimento mais profundas, mais ricas dos nossos problemas e levar isso para a educação de formação de base no Brasil. Um grande desafio, acho que não é só do Ministério de Ciência e Tecnologia. O Felipe está 1 hora no governo, já está respondendo como político, vocês perceberam? Já olha, a gente tem que fazer isso e tal. E ele colocou aqui, Marco, eu sei que eu sobrou para você no final aqui, o que o MDIC tem que fazer, ou deveria estar fazendo, não está fazendo. E tem um ponto curioso aqui que o Felipe citou, que é justamente de falar falta de educação. Você acabou de colocar justamente um programa de educação. Então eu gosto, não é uma contradição, obviamente, porque o Felipe está querendo colocar mais ainda, é claro que o objetivo dele foi esse, mas o discurso político dele colocou você assim, com a luz laranja. Tá certo, já pegando o gancho dele, bom, um monte de coisa que eu ia falar, já falaram aqui antes, mas
pegando esse gancho, realmente, acho que uma coisa que falta é a gente começar a orientar instrumentos tanto de investimento no financiamento público, mas principalmente de investimento, que a gente está discutindo aqui, para fortalecer setores de alta tecnologia que geralmente não são alvos desses tipos de investimento, principalmente de anjos e VC. Quero dizer que o governo anunciou 32 bilhões de investimento em nova empresa para 2 anos e quando a gente começa a buscar, a gente vê muito pouco, principalmente do setor privado, o pessoal apostando, por exemplo, em agronegócio, que é uma das áreas selecionadas lá, muito pouca gente investindo em petróleo e gás, que é uma área que tem compras garantidas para os próximos anos. Estou falando assim, em estágio inicial. Agora o BNDES anunciou esse fundo para defesa, que também precisa. Então, seria a gente começar a orientar, não para sair um pouco dessa área de TI, que todo mundo geralmente investe, a maior parte, e ir para essas áreas que realmente está com muito dinheiro que o governo está investindo e que precisaria de empreendedores mais especializados nessa área, que a oportunidade tem. E para isso, ainda dentro do Inovativo, a gente está planejando para o ano que vem versões setoriais do Inovativo. Versões setoriais, por quê? Porque aí a gente consegue adaptar conteúdo, consegue adaptar grandes especialistas mundiais, consegue adaptar mentores e cadeias de empresas específicas de um setor. Eu acho muito estranho você pegar um empreendedor de TI, só abrir uma empresa de TI, e falar para ele dar conselho com um cara de biotech. Entendeu? Porque ele vai falar aquela coisa, o Canvas se preenche assim, tem que analisar mercado tal e tal coisa, o cara não entende porcaria nenhuma de como funciona a dinâmica no setor de biotech. Esse é um exemplo que eu dou que a gente deveria forçar mais do que precisa. Um segundo ponto é a gente aprofundar mais ainda a questão de marco regulatório, a gente tornar mais fácil, mais barato o tipo de investimento que é feito. E aí, especificamente para anjo, o que a gente está focando são incentivos fiscais inteligentes, ou seja, que o governo compartilhe o risco e ganhe com isso também, e também a questão de personalidade jurídica do investidor. Então, esses são os principais pontos de curto prazo que a gente considera importante. E agora, mais de médio prazo, o que a gente considera por exemplo, incentivos também para os fundos de investimento em empresas emergentes e inovadoras, que deveria ter um tratamento diferenciado e mais benéfico, mais célere, para investimento em empresas de base tecnológica ou de empresas inovadoras, de autocontrole inovador. Eu acho que essas duas são os principais pontos. Eu vou continuar ainda com o Marco aqui. Ele pegou um gancho do marco legal. E aí você falou, Cássio, você percebeu que ele falou que era curto prazo o incentivo fiscal, percebeu? Então aqui a gente tem no curto prazo, quer dizer, o governo trabalhando para aprofundar o marco regulatório com incentivos fiscais inteligentes, quer dizer, dividindo o risco junto com o investidor. E aí eu faço uma pergunta que ela agora é para o desenvolvimento da indústria de anjos, quer dizer, nesse gancho. Será que a indústria de anjos, vamos chamar uma indústria de anjos no Brasil, ela vai se desenvolver, ela se desenvolve sem isso? Ou seja, se o governo não der este incentivo fiscal, por exemplo, para usar o mesmo gancho, você acha que a gente vai conseguir, sem esse incentivo fiscal, ter, por exemplo, alcançar uma base, não vamos comparar com os Estados Unidos, mas da França, da Inglaterra, da Alemanha? Você acha que a gente consegue ou isso é imprescindível para a gente seguir adiante? Acho que consegue se contratar escritório igual o seu. Ou outro escritório de advocacia para superar todas essas barreiras que tem hoje na legislação. A ideia é que o pessoal procure menos você, se a gente limpar o terreno o máximo possível. Aquela ajuda lá da lei, não vou dar mais. Mas, assim, voltando ao tema, que é sério, a questão do curto prazo, aí que perguntaram, né? Curto prazo. O pessoal acha que dentro do governo é fácil a negociação e basta mostrar alguns slides bonitos aqui de quanto que é o potencial, que isso daí resolve. Então o pessoal vem e apresenta uma proposta de texto, vai lá falar com a Receita. Fazendo um paralelo aqui com o investimento anjo, o que a gente tem que fazer para falar com a Receita é o mesmo trabalho que um empreendedor tem aqui para ir convencer um investidor. É o mesmo. Ou seja, a diferença é que tem um monte de gente que vai falar com a Receita totalmente despreparada, por isso que toma tanto não, e eu também daria não, porque o objetivo deles é levar a Receita. Então, por isso que a gente tem que preparar muito bem o terreno. Preparar muito bem o terreno, agora fazendo um paralelo, é como se fosse fazer um investimento. Ou seja,
Parte financeira. A gente tem que fazer todo um estudo para mostrar para a Receita o potencial de arrecadação ou de perda minimizada de arrecadação que ela vai ter com a proposta. Então, isso daí a gente tem que começar a estruturar e fazer um negócio bem feito para ir lá falar. Segundo, agora vamos para a parte de mercado, ou seja, quem é o público-alvo, o potencial que ele teria para conseguir alavancar as receitas, o potencial que ele teria para a geração de emprego e principalmente para a geração de inovação. Parte jurídica, ou seja, o texto, alguns que eu recebi, tinha algumas questões lá que a gente tinha que analisar letra por letra, porque quando a gente apresenta, não só para a Receita, mas para a maioria dos órgãos de governo, quando se apresenta uma proposta, geralmente ele só pensa a maldade. Nunca pensa que aquilo lá vai trazer o bem. É sempre alguma coisa que tem maldade. Ele, não vai ele sempre vai procurar fazer um teste de rigor com você, com a gente, se aquilo lá, quais os riscos que aquilo vai dar, ou seja, quais mutretas que o pessoal pode usar com cada palavra do que está ali, que poderia depois desandar a maionese de investimento dele. E fazer também a parte toda de network, ou seja, a gente sozinho não vai conseguir isso. A gente tem que ir com a ajuda de congresso, tem que ir com a ajuda de outros ministérios, com o MCT, a gente está discutindo isso com eles, e colocar isso dentro de uma política industrial, ou seja, uma demanda dos órgãos que fazem parte da política industrial para o governo. Então, todo esse empacotamento da proposta é bem mais difícil, eu acho, do que você apresentar um business plan para um anjo. Tem que ir bem mais preparado, então é isso que a gente está fazendo. Depende do anjo que vai... Deixa eu aproveitar então aqui um gancho. Quando ele falou a questão de colocar uma política, Leonardo, aqui de manhã, o João, que é presidente da Associação Portuguesa de Business Angels, que está sentado aqui, ele falou num painel de manhã e ele me ensinou uma coisa muito interessante que o governo de Portugal, na verdade, que os países europeus fazem, né? Você hoje, em Portugal e outros países da União Europeia, você tem a certificação dos Business Angels. Nós vamos utilizar o exemplo de Portugal. Então, o que acontece é que há uma autorregulação, onde, por exemplo, a Associação Portuguesa de Business Angels, tal como a Anjo do Brasil, como a Gavia Angels, ela certifica o anjo. Então, ela pode certificar o Leonardo como investidora. E aí, depois desse processo de certificação, eles criaram um instrumento, um incentivo, a que o anjo aporta um capital e um dinheiro da União Europeia até um limite, até um teto, ele vai e complementa o aporte que foi feito pelo anjo na empresa. Então, a grosso modo, o anjo coloca 100 mil e a União Europeia vem e coloca mais 200 mil. Então, a empresa recebe um investimento de 300 mil desde que aquele anjo seja um anjo certificado. E depois, no momento do retorno, da saída, esse anjo, ele, quando o investimento é bem sucedido, ele sai com 80% do capital. Então, quando tem o sucesso, ele vai com 80% e 20% ele retorna então aos fundos da União Europeia. Vamos trazer esse paralelo aqui para a gente, Brasil. Então, vamos supor que a gente passe aí a barreira, a gente tenha, por exemplo, o Cássio, o Botelho, o C2I e outros anjos certificadores, um mercado de autorregulação e o BNDES, se na sua opinião, é uma política viável, dentro disso daqui, fazer parte, do BNDES entrar ajudando os investimentos dos anjos, ou seja, não é o anjo pedindo, o anjo aloca o dinheiro dele, mas o BNDES vem junto, dividindo o risco ali. Como é que você vê, obrigado, essa ideia para você? Uma das nossas diretrizes é você incentivar o investimento anjo também, né? Poder fazer com investimentos, né? Via esses fundos, investimento anjo. Se é uma iniciativa que vai poder fomentar esse investimento, eu acho que é saudável, a gente pode pensar nisso, né? O banco, na área de capital empreendedor, talvez em algumas outras áreas do banco também, a gente tem a oportunidade de criar bastante. São áreas que permitem, a renda variável permite isso. As rendas fixas do banco, para quem conhece, são amarradas dentro de uma política de crédito, uma política financeira. A gente tem mais liberdade de trabalhar dentro da renda variável. Agora, a gente vai trabalhar também num esquema de parceria. Essa certificação, a gente vai querer saber quais os critérios, né, como isso é feito. Eu acho que é possível fazer da mesma forma que hoje a gente já tem uma política interna para a seleção dos nossos gestores, baseado em critérios, né, e a gente confia nossos recursos a esses
gestores para investir nessas empresas, e nesses fundos de seed e venture, o banco acaba chegando a 80% do fundo, né, coisa que não é comum você ter 80%, porque a gente quer atrair novos investidores para o mercado. Não interessa o BNDES ficar botando 90%, 100% no fundo, né? A gente quer atrair outros investidores. Então, como eu falei, quer dizer, a diretriz é atrair outros investidores, e o anjo está dentro dessa diretriz. A gente pode estudar, sim, não estava aqui no nosso plano de trabalho, né? Mas a gente pode ser uma coisa a ser pensada assim. Aproveitando Se a a gente experiência puder, internacional. se a gente puder alavancar, que o nosso objetivo é poder alavancar e fomentar o investimento, né? Legal. Pessoal, eu vou partir aqui para as perguntas, a gente já não tem mais muito tempo, e já tem 8 aqui perguntas para fazer, então possivelmente a gente não vai conseguir fazer todas. Mas eu vou aproveitar que tem uma pergunta do Luciano, do governo de Minas Gerais, para a mesa. Os habitats de inovação, principalmente os parques tecnológicos, são ambientes propícios para que startups possam interagir com agentes de inovação, governo, CTs, etc. Estamos investindo na criação de empresas. Não deveríamos investir em habitats de inovação para acolhê-las? A pergunta para a mesa, Felipe. Começa aí com você a pergunta. Bom, eu sou bastante crítico quanto ao conceito dos parques tecnológicos. Eu já pude trabalhar como consultor em uma oportunidade, como ajudando empresas interessadas em se instalar em parques tecnológicos em outro. Já tivemos empresas, quando eu participava de inovação, a Risafora, por exemplo, foi a primeira empresa do primeiro parque tecnológico lá de Viçosa, então participei também do processo de implantar uma empresa no parque tecnológico. O Gustavo Caetano também foi uma das primeiras empresas a ir para o BHTEC em Minas Gerais. E o que eu vejo é que, muitas vezes, os parques tecnológicos invertem a preocupação, que passam a ficar mais preocupados com criar infraestrutura, aprovar o plano diretor, a ter o processo arquitetônico e as licenças ambientais aprovadas. E aí depois, alguns anos depois, geralmente, vão pensar em quais as empresas que vão estar lá dentro. Então, eu acho que tem uma preocupação excessiva com o hardware antes do software. E eu acho que esses espaços, enquanto locos ou habitats de inovação, tem um conceito fantástico, mas acho que a gente tem primeiro que ter empresas, ter demanda, e aí agrupar essas empresas nesses parques. Mas não tem eu vou, ainda antes de passar aqui para o resto da mesa, uma vez a gente, numa aula do Jerry Engel, coordenador do Centro de Venture Capital de Berkeley, ele mostrou os clusters que existiam nos Estados Unidos em determinadas indústrias. Que há vários, incomparáveis com o que a gente tem aqui, mas dentro dessa montagem dos clusters, muitas vezes os clusters às vezes nasceram incentivados. O que você está colocando é o seguinte, olha, não, tem que ter a empresa, tem que ter a turma e aí você cria. Será que ele não tem que ser, não estou nem dizendo que eu sou a favor disso, mas será que ele não tem que ser incentivado? Será que o cluster também não tem que ser... Porque hoje a gente tem um cluster muito fácil em São Paulo, porque São Paulo tem dinheiro, São Paulo tem empreendedor, todo mundo vem para cá. Um cluster é mais fácil também no Rio, porque o Rio tem dinheiro, é mais fácil. Mas quando a gente vai expandir, será que não deveria ser incentivado? Eu acho que deveria, acho que poderia ser incentivado. O que eu defendo aqui é talvez o incentivo certo. Quando esse incentivo ele vai todo primeiro para o lugar, depois para a empresa, acho que a gente inverte a lógica. Então, incentivos, a experiência, por exemplo, do Porto Digital em Recife, que criou uma área, demarcou essa área e ofereceu incentivos fiscais para as empresas de tecnologia que se instalassem ali, começou a criar um fluxo de empresas de tecnologia naquela região, que naturalmente montou esse cluster. E a partir disso, criaram-se políticas de incentivo, de educação, foi formada uma incubadora. Eu acho que essa lógica faz mais sentido do que vamos construir um prédio, lotear um terreno, aprovar, enfim. E aí você tem parques tecnológicos que são geridos, às vezes, por arquitetos, e eu não tenho nada contra o arquiteto, mas eu acho que a lógica, quando a gente vai criar um empreendimento como esse, ela tem que partir primeiro de qual que é a inovação que a gente quer incentivar, quais empresas precisam estar ali, como é que eu levo essas empresas para depois eu ter uma infraestrutura que abarque isso. Quando você inverte isso, acho que a gente
cria outros tipos de problemas. Osmar. Não, eu concordo. Eu acho que realmente, como acontece em São José dos Campos, né? Então, se criou lá dentro da área aeroespacial, a gente tem um parque tecnológico que está trabalhando com âncoras, né? Levou já a Vale, pretende levar grandes empresas para fazer. A Vale vai cuidar na parte de inovação da mineração e está levando as universidades para dentro do parque. Eu acho que realmente o incentivo tem que ser pensar exatamente no que se quer incentivar e aproveitar vamos dizer assim, uma vantagem, uma localização que já exista naquele local. E é uma coisa muito mais ligado nesse sentido às prefeituras. Eu acho que sim, o governo poderia pensar num grande incentivo federal no sentido de isenção de impostos, alguma coisa nesse sentido, como o Marco colocou, que ele estava conversando com a Receita e tal, para conseguir chegar. Mas os incentivos dos clusters para você montar tem que ser mais regionalizados, muito ligados muito mais ao Estado e às prefeituras de cada lugar. Obrigado, Osmar. Vamos seguir com você aqui. Tem uma provocação aqui, uma pergunta, uma provocação da Madeleine Blankstein, tá certo? Blankstein? Tá certo. Da Grant Thornton. Você falou de incentivos à exportação de serviços. O que se planeja para diminuir o custo fiscal do envio destes valores para o exterior? Bom, passa também pela negociação do Ministério com a Receita Federal. Mas a gente tem trabalhado dentro do Plano Brasil Maior, que a gente só parte. A função da Apex lá é viabilizar os investimentos em empresas de serviço, mas a ideia é tornar as empresas de serviço mais rápido de abrir, mais rápido de fechar e com menos tributações. Isso é algo que se espera. Não, realmente é um desafio grande, não é no curto prazo, né? Mas é uma ideia que a gente tem. Ano passado, a gente já fez um fórum da área de serviços. A gente teve um grande número de empresas produtoras de vídeos que se inscreveram em função da lei, que hoje em dia é um mercado muito promissor, por causa que os canais têm que contratar 3 horas de conteúdo nacional de produtor independente. Então foi mais ali, a gente tratou de telemedicina, tinha empresa de telemedicina, tinha todo tipo de empresa de serviço, empresa de arquitetura, engenharia, tentando um investidor para dar competitividade para as empresas poderem ganhar o mundo, né? Porque é difícil. A resposta é que temos que bater lá na porta da Receita, mas não tem jeito. Aqui a gente tem 2 perguntas muito parecidas, e ambas as perguntas são para o Leonardo. Eu vou ler uma delas, que eu acho que é mais completa até do que a outra. A pergunta é do Luiz Hermel, da Investflex. No site do BNDES existem linhas de financiamento abertas para a PME. Entretanto, as exigências de faturamento e garantias inviabilizam destas empresas a estas linhas. Qual é o acesso? Obrigado. Inviabilizam o acesso dessas empresas a estas linhas, ao financiamento. Qual é a real visão do BNDES quanto a este financiamento? Ele é só para grandes empresas? Caso contrário, como podemos facilitar o acesso ao crédito para PMEs? Bom, como eu vim da área de crédito também, né? Acho que eu posso também tentar responder. Bom, ano passado o banco acabou fazendo também, os números são grandes do banco, né? Desembolsou quase 180 bilhões de reais ano passado, mas 150 bi foi para pequena empresa. Tá? A principal... Dos 180 bilhões? Cerca de 50 bilhões foi para pequena empresa. Mas o banco não tem capilaridade. O banco, a sede do banco operacional é no Rio de Janeiro, e o banco não tem agente. O banco não tem capilaridade para dar crédito, né, para pequena empresa. Né? O banco são 3 mil funcionários, só a área de crédito, um banco como Bradesco e Itaú tem 2 mil pessoas. Então, qual foi a ideia do banco? É capilarizar isso via agentes financeiros, sistema financeiro brasileiro, os principais bancos, né, e tentando estimular esses agentes a darem crédito
para as pequenas